Bom, vamos voltar. O próximo painel é a integração SAP-EL e LexML. Será apresentado por Cláudio Morali, que possui pós-graduação em Engenharia de Sistema pela UDF, exerce o cargo de analista de sistemas e atualmente está lotado no Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. Boa tarde a todos. Obrigado, João, pela oportunidade de apresentar aqui o SAP-EL. Você faz isso? Fica melhor? Deixa eu pegar aqui. Se quiser levar o pointer. Tá legal. Então vai voltar, Edilenice. Eu vou usar o microfone lá em cima, então. É porque o João vai dar um apoio aqui. Se quiser usar esse aqui. Fica melhor, né? Porque esse aqui vai gastando a bateria. Você passa isso para o João? João. Aqui? Hã? Alô? Como eu estava dizendo, agradecer aqui o João essa oportunidade, porque o público aqui é bem especializado, e falar um pouco do SAP-EL. O SAP-EL é um sistema de apoio ao processo legislativo. Quer dizer, o processo legislativo é um conjunto de ações, funções, atividades que tem como finalidade a elaboração de leis. Então, o SAP-EL tem um conjunto de funções que estão agregadas em módulos com a finalidade exatamente de apoiar o processo legislativo. Não, João. Nós vamos falar aqui da integração do SAP-EL com o LexML, que ocorreu há cerca de 2 anos atrás. Foi uma proposta conjunta do Interleges com a equipe do João, e fomos bem-sucedidos, e agora estamos prestes a integrar o SAP-EL de, vamos dizer, quase 400 câmaras que utilizam e algumas assembleias. O SAP-EL, eu vou dizer em rápidas palavras o que é o SAP-EL e depois entrar propriamente na parte de integração com o LexML. Então, o SAP-EL ele tem um conjunto de módulos. Dentro da sequência natural, o primeiro módulo é o módulo de proposição. Esse módulo de proposição ele foi escrito, acredito eu que em 2005, 2006, pelo Siciliati. Ele tem um editor de textos HTML e armazena os dados em XML. Já naquela época, o Siciliati vislumbrava essa ideia de dados abertos e então fez dessa maneira. Entretanto, o módulo de proposição, de elaboração de proposição, ele permite que o parlamentar, o autor, no caso, possa fazer upload de qualquer documento que ele tenha escrito em qualquer editor de texto. Desde que seja possível extrair através os caracteres, seja de um PDF, de uma imagem, esse documento ele é indexado dentro do SAP-EL e você consegue recuperar o documento por palavras do texto. Bem, uma vez elaborado a proposição, o parlamentar ou o autor envia essa proposição para um perfil que seria da Secretaria Legislativa ou do protocolo, através de
do próprio sistema, ele elabora a proposição, envia, e ele tem uma função, o sistema tem uma função onde mostra todas as proposições que ele já enviou e tem uma coluna que diz se essa proposição já foi ou não recebida pelo protocolo da casa. O sistema de protocolo, aí vale dizer o seguinte, quando ele envia essa proposição, o sistema gera um código de autenticidade. Esse código de autenticidade, ele não é gravado no sistema, o sistema não tem, ele é gerado e a pessoa pode imprimir um recibo, esse código de autenticidade vai aparecer no recibo e essa pessoa leva, se ela quiser uma assinatura da área de protocolo, a pessoa do protocolo vai assinar esse recibo para ele, mas a área de protocolo vai necessitar desse código de autenticidade para poder receber o documento. Porque isso é feito através de falar um palavrão aqui, um algoritmo de hash, que pega o documento e faz uma conta com esse documento e gera um número. Ou seja, na hora de receber, ele faz a mesma conta e tenta bater o número que está sendo informado com o que ele acabou de obter. Significa que se esse documento, entre o envio e a recepção, ele for aberto e a pessoa fizer qualquer tipo de modificação, esse hash não vai bater e não vai ser possível receber esse documento. O protocolo em si, ele gera uma etiqueta com códigos de barra, onde pode ser impressa quantas vias a pessoa queira, para poder afixar nos documentos em papel, e também o documento fica, vamos dizer assim, anexado ao protocolo em si. As informações do protocolo vão compondo o que a gente poderia chamar de um processo. E em relação e também o protocolo, esse código de barra, ele leva o número que ele mesmo gerencia essa numeração de recepção de proposições. Pode passar. O próximo passo, próximo módulo, esse é um módulo extenso, é o módulo de matérias. Na verdade, isso aí é só uma questão semântica, proposição e matéria, né? A gente considera proposição alguma coisa que foi elaborada, mas alguma proposta de um projeto de lei, porém que ainda não tenha sido recebido pelo protocolo. A partir do momento que o protocolo recebeu e que decidiu-se por criar um processo, uma matéria, aquilo passa a ser denominado matéria e vai tramitar dentro da organização. A matéria, a pessoa vai, durante o processo legislativo, a tramitação dessa matéria, vão sendo anexados documentos, é permitido fazer referência a normas já existentes na Câmara, ou no caso na Assembleia, e você também pode indicar autorias e coautorias. No caso de tramitação pelas comissões, você pode selecionar o relator, indicar quem vai ser o relator da matéria de modo que todo o processo vai sendo documentado à medida que ele caminha dentro da casa, né? O próximo passo seria a tramitação propriamente. Então, na tramitação, você estabelece qual o prazo, você tem a data da tramitação, os dados, vamos dizer assim, os metadados da proposta da matéria, a identificação dela, o turno e também um local para ser digitado um texto da ação que tem que ser tomada ou que está sendo tomada, um status da tramitação, de modo que você tem todo o controle e essas informações elas estão disponíveis
para o cidadão, para nós aqui, para qualquer pessoa, porque está tudo na internet. Enfim, a tramitação vai, vamos dizer assim, para uma pauta e onde é agendado, quer dizer, as câmaras, o sistema permite que a Câmara vá criando a pauta das sessões, porque tem Câmara que tem sessão uma vez por semana, a cada 10 dias. Então, eles vão criando essa pauta à medida que as matérias vão tramitando e as reuniões vão acontecendo, eles vão colocando na pauta as matérias que vão sendo discutidas. O sistema tem, hoje, 34 tipos de dados diferentes que permitem, esses tipos permitem você customizar o sistema para a sua casa especificamente, para dar o seu, vamos dizer assim, o seu modo de fazer, de elaborar leis. Na sessão jurídica ainda, na sessão plenária, perdão, você tem, por exemplo, eu posso estruturar a minha sessão em termos de se vai ter um pequeno expediente, um grande expediente, leitura de documentos externos, tem separação entre matéria de expediente e ordem do dia, lista dos presentes, a mesa, a composição da mesa que vai dirigir os trabalhos, a lista dos parlamentares presentes e você pode posteriormente anexar uma ata e também vídeos da sessão podem ser anexados. Muitas câmaras gravam as sessões e depois e até exibem, né, em tempo real, mas aquilo depois fica para o acervo e você pode consultar uma câmara e assistir a sessão. Tem a lista de oradores e também os discursos estão anexados e, por fim, as votações. Cada matéria, você tem lá os tipos de votações, que são votações simbólicas, nominais, né? E, no caso das votações nominais, tem a relação dos presentes e como que a pessoa votou. Se ela votou sim, não, ou se absteve, enfim. Estão pedindo para criar um sem registro. A pessoa não quer votar nem sim, nem não, nem se abster. Sério, o cara quer... Ele está presente, mas não quer votar, entendeu? Então, quer que crie uma situação de sem registro. Enfim, o sistema, é bom dizer aqui que foi o primeiro software público criado. A primeira versão do SAPL saiu em 2001 e o Interlege, na época, distribuiu, acredito eu, que 3.500 computadores. O Armando está ali, pode nos ajudar com essa informação, né, Armando? E esses computadores, eles foram distribuídos para as câmaras com o sistema operacional instalado e o SAPL também instalado. Então, de vez em quando, a gente se surpreende, uma câmara liga para cá, diz que ficou sabendo que o sistema hoje está na versão 2.5 e que ele quer atualizar a versão dele, como é que ele faz. E a gente não sabia nem que o município existia no mapa, né? E ele está lá trabalhando com o sistema e a gente não sabe disso. Interessante que na semana passada me ligou um rapaz da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ele implantou o sistema lá e ficou vibrando com o sistema, com o quanto de funcionalidade que eles iam avançar no trabalho deles lá. Isso aí, vou dizer assim, é mérito de uma equipe muito grande. Hoje o Interlege tem
poucos técnicos, porém tem comunidades. Nós temos um grupo técnico em torno de 600 pessoas que são funcionários dessas câmaras, ou comissionado, ou funcionário de carreira, que contribuem com sugestões e até com código mesmo. A gente trabalha, o repositório do sistema ele é centralizado aqui, e aquelas pessoas que a gente sabe que tem algum traquejo em codificação, ganham uma permissão para poder registrar códigos no repositório. A gente faz uma homologação daquilo e libera para as demais câmaras. Todo dia é um processo automático que essas revisões elas vão acontecendo, e as câmaras que têm o produto instalado lá na câmara, eles vão puxando esses códigos atualizados e atualizando a versão deles, a versão local. Nós temos aqui uma outra coisa que vale a pena relatar, é o seguinte, que a realidade dos municípios é uma realidade muito diferente do que a gente imagina em termos quando se trabalha aqui em Brasília, ou na Câmara, ou no Senado. De modo que muitas câmaras, apesar de terem recebido os equipamentos, eles não têm estrutura física nem de pessoal para botar um sistema funcionando. Aí o Interleg propôs o serviço de hospedagem. Hoje a gente hospeda aqui no Interleg 370, até ontem, 376 câmaras, que são câmaras pequenas que não têm alternativa, né? Não tem pessoal técnico, não tem infraestrutura tecnológica para poder manter o sistema. Então passamos a prover um serviço, não mais o produto, né? Mas um serviço para essas câmaras. Finalmente, depois que vamos dizer assim, o projeto passa pela sessão, é aprovado e tal, né? Vai para redação de autógrafo e vai para o executivo. O executivo sanciona e volta como forma de lei. E a lei ela é atendida por esse módulo aí, onde a pessoa cadastra a lei, tem os metadados da lei e também o texto integral da lei, que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui. De modo que, em rápidas palavras, os módulos que atendem hoje o processo legislativo nas câmaras, resumindo bastante, é isso aí. Vale ressaltar que a gente observa a utilização do sistema nas câmaras e verifica que as entidades principais que constam do sistema são, primeiramente, o parlamentar, que ele é a pessoa que pode propor leis, pode votar, tem direito à palavra na sessão plenária e pode exercer o cargo de presidente da mesa e também pode ser relator de comissão. Além disso, ele recebe também o papel de autor, porque o papel de autor no sistema é o papel daquele que pode propor leis. E nesse contexto ali a gente pode ver também que o executivo tem muitas câmaras que cadastra o prefeito no SAPL, dá para ele o papel de autor e ele lá da prefeitura elabora as proposições e as proposições já entram automaticamente no sistema. Quer dizer, eu sei, a composição da mesa tem outros cargos, mas o mais relevante, no caso do sistema, é o presidente, porque o presidente é que conduz a pauta, é o presidente que tem a prerrogativa do voto que desempata as questões,
Então, o presidente pode muita coisa. E o relator também. Além do parlamentar, o relator. Essas são as principais entidades que se envolvem ou que estão envolvidas de algum modo no sistema. Bem, eu fiz um resumão aí do que é o sistema. Nós temos oficinas, agendamos oficinas de capacitação para grupos de câmaras e essas oficinas normalmente demoram 3 dias, 4 dias de exercícios, de modo que tem muita funcionalidade que é muito interessante a pessoa conhecer, se houver oportunidade. Vamos falar um pouco aí agora da integração, né? Que está funcionando. Eu vejo da seguinte maneira: a integração ela foi feita muito com a orientação da equipe do LexML, o Marcos Fragomeni, e do lado de cá o Interlege contratou um consultor através do PNUD, porque o programa Interleges ele é uma parceria da União com o Banco Mundial, em que o Senado é o gestor, de modo que é possível contratar especialistas com custos pelo Banco Mundial. Então, no caso, foi o Gustavo Lepre, que é um excelente técnico. Ele não pôde vir hoje, infelizmente. Parece que a sogra dele fez uma cirurgia e tal, então ele tinha que estar lá presente para dar um apoio à esposa. E de modo que ele desenvolveu, nós temos aqui, como eu estava dizendo, a integração tem 2 momentos. Tem um momento de captação das normas que são cadastradas, das atualizações das leis que são feitas no SAPL. O LexML tem um serviço que aciona um provedor OAI que está aqui no SAPL, informando uma data de início. É como se ele diz assim: me dê tudo que você tem aí em termos de leis, dessa data até hoje. Esse provedor aqui, ele vem aqui, vem pegar, numa base ele pega os metadados, na outra base ele pega as referências dos textos integrais e passa essas informações, essas normas dos dados de referência, mais as URLs, para esse serviço do LexML. Quer dizer, a grande vantagem que tem aí esse protocolo OAI-PMH é você tratar tudo em XML, são dados abertos, e de modo que você pode, com esse provedor, entregar esses dados para quem quer que fazer, vamos dizer assim, armazenar diretamente, sem que passe por qualquer outro processo. Porque nem tudo que está aqui está em XML, estão em dados para leitura visual nossa, né? E eles têm que ser convertidos aqui. Quer dizer, o segundo momento seria o seguinte: um usuário, e ele informa uma série de argumentos para o LexML, e o LexML responde os dados, vamos dizer assim, atende aqueles argumentos, faz uma pesquisa, uma busca, e também remete as URLs e URNs dos arquivamentos daqueles documentos que vão ser mostrados. Esse mesmo usuário, ele pode recuperar os dados, as consultas são feitas diretamente no LexML, porém, tem alguns detalhes que o LexML, ao
o usuário clicar em determinado link, ele vai ver os detalhes no próprio SAPL. Ele remete a consulta para o próprio SAPL. Quer acrescentar alguma coisa aí, João? Tá bom? Eu queria dar uns exemplos aí. Tá. Pessoal, só complementando esse esclarecimento, normalmente quando a instituição, o tribunal, o ministério faz a integração com o LexML, ele tem que desenvolver essa integração. Já as câmaras municipais que usam o SAPL não precisa fazer nada. Na hora que inclui a norma, essa norma vem para o LexML se tiver configurado. Então, esse que é o grande vantagem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo do município de Garuva. Veio uma pessoa da prefeitura, quem é que está aí? Ela ali. Então, o que acontece? Lá em 2009, foi feita uma carga no LexML lá da prefeitura, mas não fizeram essa atualização automática. E desde 2009 está desatualizado. O que é que nós sugerimos para a Prefeitura de Garuva? Instalar o SAPL, o módulo de normas, e alimentar as normas de 2009 para cá. Aí vão ser remetidas para o LexML e vai ter todo o conjunto completo, né? Naquela época foi feita de uma forma manual essa carga inicial de Garuva, lá em Santa Catarina, né? Então, o SAPL hoje é um sucesso, são 400 câmaras hospedadas, mais um monte que usa sem hospedagem aqui, né? E até fora do Brasil também tem uso do SAPL, né? Vários países da África. E essa parceria continua. Por exemplo, o LexEdit, que vocês viram aqui, ele vai ser integrado ao SAPL. O editor de emendas e proposições vai ter uma integração com o SAPL aí no futuro. E o que mais que a gente fala do SAPL? Por exemplo, hoje as normas de Novo Hamburgo, Campinas e vários dezenas de municípios que estão no LexML hoje vieram de aplicações SAPL. Monte Santo de Minas é o município mais importante de Minas aí, ó. É o Laulo de Monte Santo de Minas. Aqui vocês estão vendo aqui um XML das regras que são definidas entre o provedor e o LexML, que são aqui o entendimento da autoridade, do município, do estado. Deixa eu puxar aqui. Aqui você tem os tipos de documentos que vão ser, além desses documentos que estão aí, que é regimento interno, resolução, decreto legislativo, emenda, lei, existem outras normas que as câmaras normalmente utilizam lá, mas essas normas, o LexML, por alguma razão, não traz para si. Acho que nós vamos também tratar as matérias, né? Os projetos de lei vão entrar mais à frente. Estamos concluindo essas 400 câmaras aí, começando por Minas, né? Vamos ver Monte Santo de Minas. O pessoal de Minas, a Assembleia Legislativa de Minas participa desde a inauguração do LexML. A Câmara Municipal não participa ainda, mas já tem um convite para participar. Está aqui presente também, né? E nesse assunto de técnica legislativa, o pessoal de Minas é bem avançado, tem doutrinadores lá, vários autores desse assunto lá em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas já fez vários seminários sobre esse assunto. Toda Câmara de Minas Gerais tem alguma tarja vermelha em algum lugar, né? Então, Monte Santo não podia deixar de... Bem, como é que a gente pode resolver? Uma outra coisa, o LexML ele tem um site de busca lá, né? Mas o SAPL, tem um colega que trabalha conosco, que é o Jean, ele da equipe, ele é o mágico, né?
Ele não pôde vir porque está fazendo palestra no Consege, mas ele colocou esse local de busca aqui, a gente vai usar ele para fazer busca no Monte Santo. Apesar de que isso aqui é igual àquela tela do LexML. Eu posso estar aqui pesquisando alguma coisa lá do Rio Grande do Sul, não necessariamente do SAPL em que eu estou utilizando. Pode sentar aí, que eu seguro. Algum argumento aí de Monte Santo? Não. Bota aí Monte Santo. Não, tá bom. Monte Santo, aí algum espaço, bota aí. Magnólia. Com acento ou sem acento ele pega. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Você clicou aqui? Ele tá fazendo um frame, trazendo aí. Tá. Ele não achou nada de Magnólia, né? Pronto, decreto, esse é estadual. Não é de Monte Santo, não. Embaixo é de Monte Santo, a segunda. Monte Santo de Minas, uma lei 1250 à direita ali. 1250 dispõe sobre o tombamento. Aí clica lá no 1250. Isso. Aí no detalhe você tem um link tanto da ficha da norma para o SAPL como do texto PDF. Clica ali no texto PDF. Isso. Texto integral da norma, autógrafo, eu imagino. Ele está abrindo. E no outro link, ele tem um link para a ficha do SAPL. Né? Pode fechar aí em cima? Não. É na aba aqui. Aqui. Isso. E o outro link é o link do SAPL lá de Monte Santo. Ele abriu outra aba. Você tem que... Ou você pode clicar que ele abre outra aba, eu acho. Ó, já abriu o SAPL naquela norma que foi pesquisada. Né? Texto integral. Uma outra coisa que facilita, pessoal, é que como as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa já tem esse convênio com o Interleges, não é necessário assinar um acordo de cooperação técnica. Então é tudo via Interleges, né? E já quando é um tribunal, existe um acordo que tem que ser assinado, ou o Ministério, para fazer esse intercâmbio de documentos. Então é simplificado. Vou pedir para o Morali também abrir lá na homepage do LexML, na página de acervo, para a gente ver quais câmaras já estão e assembleias. A Assembleia de Rondônia já é SAPL, tá? Então, em acervo, a gente consegue ver que tem aí poucas câmaras ainda, mas nós estamos no processo de ter as 400 câmaras instaladas no LexML. Tem 2 Assembleias Legislativas e uma dúzia aí de câmaras municipais. Eu acho que o tempo está acabando, né, Denise? Então, alguma coisa mais, Morali, que você ia acrescentar? Era só isso mesmo, e agradecer. Quem quiser informações. A outra coisa também, eu queria, só para encerrar, botar nós temos um portal colaborativo, onde toda a documentação, a Câmara pode, se quiser, utilizar os serviços do Interlege, o presidente tem que fornecer um ofício, tem que mandar um ofício, o modelo está lá no Colab, tem um FAQ, onde a pessoa pode ir lá, pegar o ofício, assinar, escanear e mandar para o... Lá tem as instruções, nós temos um correio que chama-se hospedagem@interleges. Então, não precisa nem vir aqui. Mas, se a Câmara quiser instalar na própria Câmara, tem o roteiro, o script de instalação, e tem também todo o manual, documentação, o código. Quer dizer, em tese, ele pode fazer isso sem o Interlege tomar conhecimento, como foi o caso que eu citei aqui da Assembleia do Estado do Piauí.
Aí, quer dizer, ele ligou para cá só para agradecer mesmo e manifestar a satisfação dele de passar a utilizar o sistema. Agradecemos ao colega Cláudio Morali e abrimos para perguntas. Enquanto nós aguardamos as perguntas, eu lembro que os certificados estão lá fora, que vocês já podem pegar os seus, e que é necessário assinar a lista de presença se alguém, porventura, ainda não assinou. Tem uma pergunta? Bom, então, a explanação foi bastante clara, né? Sem perguntas, né? Então, mais uma vez, agradecemos ao colega Cláudio Morali pela apresentação e vamos dar continuidade ao nosso terceiro encontro nacional do LexML.